vai comprar itens, acessórios nerds, camisetas e moletons? Compre no canal Sem Nada Pra Fazer, um e-commerce nerd pra você que também é nerd, cultura geek e tudo mais. Vemos por aqui vários itens e acessórios em promoção. E utilizando o cupom Ouroboros você tem desconto, ajuda o canal Ouroboros e o canal Sem Nada Pra Fazer. Abraço, Maurício. Hoje iniciamos um recado muito importante. Deixe seu like, o seu curtir, compartilhe, comente se puder. A sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento ajudam a alimentar estes lindos cãezinhos. A família Duquerini, Duquesa, Chocolate e General Brigadeiro. Ajude-os a monetizar este canal. Você estará dando boa água, boa ração e bons passeios para esses lindos cãezinhos. Deixe seu like já. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou Duquesa, princesa da comilhança. Deixe seu like, curta, comente e compartilha. Siga um dragão, se inscreva e ajude a alimentar os meus bebês. Obrigado. Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. Continuando a nossa análise de Dragon Ball. Dessa vez eu não vou reagir à opinião de alguém, um vídeo nem nada, porque na verdade foi um inscrito que deixou uma pequena pulguinha atrás da orelha. Mas o Goku transcende o tempo e o espaço quando ele derrota o Hit. Peraí, você sabe como funciona a habilidade do Hit? Ou do Gordo? Que é basicamente a mesma habilidade. A diferença é que o Gordo precisava só aprender a respiração. O que significa que se o Gordo praticasse apneia, ele seria um dos guerreiros mais absurdos que teria, porque assim, o Gordo não prendia por 0,1, 0,5 segundos. O Gordo prendia por um bom tempo. Tipo, vários e vários. Enquanto ele mantesse tempo parado. Assim, se o cara segurasse a respiração por 5 minutos, ele tinha 5 minutos do tempo parado, assim. Se ele pudesse fazer algum ataque enquanto o adversário tivesse que a guarda baixa, ele seria o maior assassino do universo 7, 6. O cara solava geral, porque ele poderia simplesmente pegar o personagem com a guarda baixa, aprender a respiração, chegar até ele, dar um ataque fatal e ir embora. E o cara nem ia ver o que aconteceu. O Gordo era foda nesse ponto. Mas como é que funciona a habilidade do Hit? E é isso que a gente vai ver aqui. A habilidade do Hit funciona da seguinte forma. Quando ele, nesse caso, soubemos pelo anime na luta com o Dispo, na batalha no Torneio do Poder, que os músculos deles faziam uma espécie de contração, como se fosse um estalo muscular, e através do corpo do Hit, uma área, aparentemente uma espécie de dimensão do tempo parado enorme, ocorre e paralisa o tempo por uma pequena fração de segundo. Não dá nem um segundo. É 0,1 milésimo de segundo. É muito pouco, mas assim, o Hit ele não controla o tempo do universo todo e ele escolhe que vai... Não. Ele trava o tempo por uma fração pequenininha. E assim, tudo isso é através da sua habilidade. Ele não controla o tempo e espaço. Ele não é uma espécie de mago do tempo, né? Não. O Hit, ele cria através do seu poder, da sua capacidade, uma espécie de zona enorme, porque assim, não tem como definir o tamanho dessa zona, onde ele chega a afetar até mesmo os telespectadores, e eles não conseguem nem ver o que aconteceu, porque pro Hit o tempo está parado durante aquele curto intervalo de tempo que ele consegue de fato fazer isso. E durante esse intervalo ele se move, esquiva, se reposiciona e ataca. E ele pode atacar inclusive o cara paralisado. Só que entenda,
é a habilidade dele, forma uma zona de tempo parado. Uma zona de tempo parado que não é o tempo em si parado, é dentro daquela zona enorme, sem escala, ele para o tempo, mas ele não controla o tempo, ele só para o tempo através da habilidade. O que isso diferencia? É que tem muita gente, e assim, eu não tô falando só do que falam aqui no YouTube ou do que colocam nos comentários, mas que colocam em canais, em fóruns, em Reddits, que quando alguém supera a paralisia do tempo do Hit, o personagem fica imune ao tempo, como se ele não fosse afetado pelo tempo, e ele continua sendo afetado pelo tempo. O Hit continua sendo afetado pelo tempo, porque enquanto o tempo está paralisado para ele, ele não é habilitado pelo tempo fora da zona onde o tempo está paralisado, mas ele continua sendo afetado. Ele não é um personagem que ele transcendeu o tempo e o espaço, e o tempo e o espaço para ele não é nada. Mas de fato é uma raça que vive bastante, porque o Hit tem mais de 1000 anos. Então, se de fato ele parasse o tempo, ele teria muito mais que 1000 anos. Então, é um outro história aí. Mas o que importa é, ele cria uma zona, e isso é perceptível tanto no anime quanto no mangá. No mangá, falando do próprio mangá, nós temos o próprio capítulo do mangá, que é o 13, aonde se inicia a luta contra o Hit. E inicialmente, nós temos aquela cena que eu até mostrei no vídeo anterior, aonde o Goku percebe mais ou menos o que o Hit está fazendo, e ele antevê o golpe do Hit, e ele, antes do Hit aparecer, já se posiciona dando um gancho nas costas, que é onde ele sabia que o Hit ia aparecer por previsão. Ele não reagiu ao Hit vendo o Hit, ele só preveu e fez isso. Então, ele explica que a única coisa que ele fez foi prever o ataque do Hit e se reposicionou. E aí ele passa a ter um bom embate com o Hit e tal, eles trocam golpes, aonde é explicado que o Hit não vai ficar fazendo, não tem problema em ficar parando o tempo. Isso é explicado da seguinte forma. Nesse caso, é uma conversa entre aparentemente a Vados e o Champa, que assim, eles não vão a lugar nenhum com isso. E aí a Vados, se não me engano, explica: o Hit não gasta energia, assim, não gasta uma grande quantidade de energia usando o salto no tempo. Por outro lado, o Goku, que estava lá contra-atacando, transformado, estava gastando de fato uma boa parte da sua energia e já estava ficando exausto. E olha que ele tava em Super Saiyajin, o que eu achei até meio incoerente, mas vambora. E nisso, o Goku eleva o seu poder e transforma-se em Super Saiyajin God. E na forma God, isso no mangá, quando o Hit tenta utilizar o salto temporal contra o Goku, é aí que entra a nossa primeira visão no mangá de como a habilidade funciona. A gente vê o tempo parado, o efeito que é aquela dimensão do tempo parado, o Goku parado, o Hit se posiciona para dar um golpe, só que antes que ele conseguisse dar o golpe, o Goku sai do salto do tempo e acerta o Hit. E aí, eles começam a ter um desequilíbrio na luta, onde o Goku começa a levar vantagem, e o Hit começa a tentar entender o que está acontecendo. E aí o Bills pergunta pro Whis o que estava acontecendo. Então o que está acontecendo segundo o Whis? O Goku não só acabou com a diferença de poder que existe entre eles, mas a ultrapassou. As habilidades especiais do Hit só são eficazes contra aqueles que estão abaixo do seu nível. O que significa que, bom, quando o Goku se tornou um Super Saiyajin God, a energia, o Ki divino, nesse caso, emanado pela transformação do Goku, serviu como contraponto à energia que o Hit mal gasta, mas que forma aquela dimensão, que é muito pouca, mas que, como o Goku elevou o seu nível energético, ele simplesmente supera a habilidade do salto temporal e não fica parado pelo salto temporal. O que significa que, no caso, se a habilidade do Hit e do Gordo fossem iguais, o que não são, o Gordo não conseguiria, se fossem iguais, o Gordo não conseguiria parar, por exemplo, o Gohan e o Kuririn, que tinham muito mais energia do que o próprio Gordo. Você pode ver que o Gohan e o Kuririn, quando estavam lutando com o Gordo, estavam, sim, facilmente na vantagem se não fosse a paralisia temporal. E é o que acontece com o Hit, porque a habilidade do Hit tem essa falha. Então, quando o Goku e o Hit estão lutando,
O Goku eleva o seu nível e com isso o salto temporal perde eficácia de 0,1 segundo. Aí o que o Hit faz? Ele aumenta o seu salto temporal? Isso no anime. No mangá ele aumenta o seu nível de energia, decide lutar no máximo, e ele mesmo confessa que faz muito tempo que ele não utiliza o máximo de poder que ele tem, e que ele só poderia aguentar aquela forma de energia liberada por mais ou menos 1 minuto. Só que ele fala que em vez de parar, né, o tempo em 0,1 segundo, então ele fará de tudo para esconder os movimentos do Goku, volta a colocar as mãos no bolso e decide que vai tentar novamente. Só que dessa vez, quando ele tem que parar o Goku, o Goku prevê o que o Hit faria e o Goku se transforma em Super Saiyajin Blue, novamente burlando o salto temporal do Hit, quebrando aquele efeito dimensional e conseguindo contragolpear o Hit com eficácia o suficiente para até preparar um Kamehameha que por pouco ele não acerta no Hit e vence a luta. O Hit esquiva, o Kamehameha sai do domo criado lá no torneio e todo mundo sai voando e tal, e aí no mangá é a Vados que fecha o domo e... bom, isso volta a ter, assim, isso explica como exatamente o Goku quebrou o salto temporal do Hit. Tá explicado pelo Easy e tá mostrado no mangá. Quanto mais energia e nível o adversário tiver diante do Hit, menos eficaz é a técnica. E no caso, quando o Goku elevou o seu poder ao Blue, já foi o suficiente para quebrar a técnica. Mas por que o Vegeta não conseguiu fazer a mesma coisa? O próprio Bills tem essa dúvida. E no próprio capítulo 3 de Dragon Ball Super é mais ou menos explicado que durante a luta ele apenas estava usando 1/10 do poder do Buu, ou seja, o Vegeta não estava utilizando a forma Buu de forma plena. Ele estava, sabe, usando o Blue embaixo. O Vegeta não estava liberando o máximo de energia que ele poderia liberar, por isso ele foi pego pelo salto temporal, porque ele não desconfiou que era aquilo e como aquilo funcionava. O Goku pegou isso. Então, assim, o God do Goku é mais forte que o Blue do Vegeta nerfado? O God do Goku em pleno poder é mais forte que 1/10, segundo o mangá de Dragon Ball Super, que o Vegeta na forma Blue. Então, isso foi o motivo do Vegeta não conseguir ter superado o Hit, mas poderia ter vencido aquela luta se ele já soubesse como o salto temporal funciona. Então tá explicado, o salto temporal do Hit cria uma grande zona de paralisia temporal, e dentro dessa zona, quem tem um nível maior do que o Hit consegue voltar a se mover normalmente. Ele quebra a barreira temporal e aquilo causa que o Hit não consiga manter o tempo parado, o que possibilita o Hit de perder a luta. E é nesse caso o Goku que desiste no torneio para ver o Monarca lutar. Mas isso é mangá. No anime, como é que foi isso, hein? Como é que foi no anime? No anime foi um pouco diferente, mas vamos ver. A maioria dos episódios de Dragon Ball Super já foram derrubados aí pelas leis anti-pirataria. Eu não vou gravar de Crunchyroll, porque não, muito trabalho. Nem tem mais Crunchyroll. Mas eu vou lembrar vocês que isso também acontece no anime. Quando o Goku usa o Blue, ele tá lá, tá na luta e tal, ele começa a entender o salto temporal, ele inclusive faz o seguinte, vamos ver. Tá com muito corte aí, mas é só um trecho. Prevendo o ataque que ele iria realizar em 0,1 segundo. Porém... dimensão travada. Eu continuo. Cara, assim funcionava, viu? Só que nesse caso, no anime, o Blue não é suficiente. Entretanto, você não é capaz de ultrapassar o meu salto temporal aumentado para 0,5 segundos. Hit continua evoluindo e assim consegue superar a si mesmo durante o confronto. E então, finalmente, Goku utiliza aquela poderosa técnica. E agora o Kaioken! No anime, ele usa o Kaioken 10 vezes.
Só que aí a gente já tá com corte. Eu lembro dessa cena que o Hit tenta parar o tempo, não funciona, o Goku faz o Kamehameha. Aí vou eu! O domo se partindo. O desfecho. Quem venceu? Bills ou Champa? A gente sabe que o Hit esquivou disso aí. Todo mundo voando. Até os mini domos voando. O Monarca não se tocando. E aí nesse caso é os dois que fecham. E a luta, o que deu? Deu que o Hit esquivou. Tô vendo nada! Os lutadores estão... Você é realmente incrível. Os dois pisaram fora do ringue. Não, Piccolo, dá uma olhada ali. É, lá em cima da arena! E a luta continua! Um adversário poderoso. É isso que incentiva a querer continuar evoluindo. Naquele momento, eu mais uma vez prolonguei o meu salto temporal para desviar do seu golpe. E vou avançar ainda mais. No anime, nem Kaioken 10 vezes é o suficiente pra travar completamente o salto temporal. E o Goku já tá todo ferrado pelos efeitos do Kaioken, que drena a sua resistência e sua energia física e espiritual. E aí ele vai tentar uma última vez, uma última investida ali contra o Hit. Olha só isso! O Hit deu risada pra ele! É isso que faz do Goku um ser tão especial. Você tá louco? Não vai roubar minha frase de efeito! E eles voltam pro combate ainda. Com a pressão intensa do espírito de lutador. E O meu salto temporal está à frente de você! diferente do mangá, então, sim, é assim que funciona o salto temporal do Hit. A habilidade dele cria uma imensa zona de tempo parado através da liberação da habilidade. Entretanto, quem tem um nível igual, na verdade superior ao do Hit, consegue quebrar o salto temporal e se mover livremente dentro do salto temporal. O que significa que muito provavelmente o Whis e o próprio Bills seriam imunes a essa habilidade. O Goku, no mangá, no Blue, já era imune a essa habilidade, desde que o poder dele tivesse no máximo. Já no anime, ele precisou usar o Kaioken. Mas mesmo assim, no anime, ele não consegue superar o salto temporal do Hit, mesmo com o Kaioken 10 vezes. O que é uma discrepância entre anime e mangá. No anime, o Blue tem um nível, no mangá, o Blue tem outro nível. No anime, o Blue tá aqui, no mangá, o Blue tá aqui. Mesmo com 10 vezes no anime,
sabe? O anime ele tem um Kaioken junto, na verdade, assim, não fez diferença nenhuma no resultado da luta. Porque depois de tomar aqueles golpes e tal, o Goku pensa que, não, mas o Hit não tá lutando a sério, ele consegue ainda dar um golpe no Hit. E aí... Mas o Hit não pode lutar a sério, cancela as regras e tal, aí dá a discussão entre o Bills e o Champa, e no final das contas, o Goku já tava todo ferrado pelo Kaioken e o Goku desiste também no anime. O que faz com que o Monarca entre e derrote o Hit com os próprios ataques, porque o Hit falou, beleza. E aí no mangá, o combate entre Goku e Hit acaba aí, porque logo em seguida no mangá não vai ter aqueles episódios de transição, do Goku teletransportando torto, tendo aqueles problemas por conta do Kaioken, porque no mangá o Goku não usou o Kaioken. No mangá isso não acontece, então não tem aquele episódio, por exemplo, onde o Goku enfrenta o Hit por uma segunda vez. Mas naquele episódio nós vemos animado como funciona a quebra do salto temporal. Vamos tentar achar isso aí. Sim, vai estar em inglês, mas a cena é o que importa. It's you guys who interrupted us. Na ocasião, Goku eleva muito mais o Blue. Vê que a energia do Blue colide com a dimensão. Você vê que aquela dimensão não ocupa o universo inteiro. Vocês veem que ela tem um limite. E essa elevação da energia quebra. E tá tudo cortado essa porra. Mas é isso. E o Hit perde. Ou seja, nesse caso, na cena em questão, o Blue deste Goku já é o Blue após a Saga Black. Então o Goku já masterizou muito mais esse Super Saiyajin Blue. E com essa masterização ele superou o equivalente ao Kaioken 10 vezes. Que a gente viu lá no torneio 6. Entre 6 e 7. E vocês veem na cena que de fato o que acontece? A energia do Goku se expande. Aquele momento onde a dimensão do Hit estava ali vai colapsando com o poder e o nível do Goku naquele momento. E naquele momento o nível do Goku superou o nível do Hit. E por isso ele superou o salto temporal do Hit. Ou seja, ele superou o salto temporal do Hit. Ele continua preso ao tempo e espaço. O salto temporal do Hit, ali claramente você vê que ele não estava expandindo a tudo. Se eu pegar aqui na cena, aqui, vocês veem aqui, ó, esse frame. Isso aqui é Avado, se eu não me engano, isso aqui é o Champa. Eles não estavam afetados pelo salto temporal que já estava rachando. Vocês veem que tem uma grande área, ele afeta um grande espaço, mas o tempo só fica travado dentro daquela dimensão, dentro daquela enorme área. Aquela área de efeito enorme é uma área de efeito da técnica. Ela é limitada, ela não é ilimitada. A gente sabe que ela é enorme, aparentemente muito grande, mas ali a Champa e Avados, o Champa e Avados estavam fora. E o Goku explode, entre aspas, ele supera o nível dessa área, utilizando a forma Blue e elevando extremamente o seu Ki. Mas infelizmente a cena tá toda picotada e é isso que a gente vai ter pra mostrar. Infelizmente, a antipirataria acaba fodendo a gente em vários níveis. E assim, pra finalizar essa história de transcender o tempo, porque transcender o salto temporal do Hit é balela. O salto temporal do Hit já foi transcendido pelo Goku no mangá com uma facilidade absurda. E a gente viu que no anime a técnica até tem um range, tem até uma área, assim, sabe? Uma área onde a técnica vai. Apesar de que, quando ela é utilizada no torneio entre o universo 6 e 7, aparentemente, entre boas aspas, ela afeta todo mundo, exceto os mais poderosos, naquele caso que seriam Bills, Champa, Vados e Whis. Mas de qualquer forma, outra coisa que mostra que aquela fala do Whis é de fato verídica é o que? Quando o nosso querido Hit tenta usar a gaiola temporal em um outro cara, no Jiren. Que a gaiola temporal é uma variação do salto temporal, só que feita para travar o cara em específico. Nesse caso, ele tentou travar o Jiren. Mas o nível do Jiren é tão absurdo e muito maior do que o Blue normal, que no próprio anime, onde o Blue normal, já sem o Kaioken, como nós vimos aí naquele episódio, superou a técnica, o Jiren facilmente quebrou a gaiola temporal.
E aí vem muita gente, mas teve uma fala de que ele transcendeu o tempo. Gente, a técnica do Hit não é o tempo em si. Tanto que outros personagens têm técnicas semelhantes. O Gordo tem a mesma técnica praticamente, só que a do Gordo é melhor. O cara fraquíssimo de Dragon Ball Z tem uma técnica melhor do que o Hit. Que a técnica do Gordo é só prender a expressão. E de fato, o Gordo conseguia travar gente mais forte do que ele, porque travou Gohan, Kuririn, que era mais forte do que ele, travou Vegeta, travou todo mundo ali. Então a técnica do Gordo é mais eficiente. E de fato, a técnica do Hit tem um range e tem um jeito de burlar que é simplesmente superando o nível do Hit. Ou seja, não é necessário transcender o tempo e espaço para superar a técnica. É só superar o nível do Hit e você não é afetado pela técnica. O próprio Whis explica isso. E é essa a explicação pro que acontece. Porque de fato é isso que acontece. Superou o Hit em nível, tá um nível acima do Hit, a técnica não funciona em você. Jiren tá muito acima do Hit. Por isso a técnica da gaiola também não funciona nele. E é isso. Essa explicação, dada no anime, dada no mangá, mostrada a vocês com feitos e fatos, sem falácia, sem hipérbole nem nada, é o que de fato acontece. Então, deixe seu like, curta, comenta, compartilha, deixa a sua opinião. Vamos lá, pode deixar a sua opinião aí. Essa é a ideia, traz o assunto, vamos discutir, vamos fazer vídeo, vamos discutir isso aí, é isso que nós vamos fazer. E sigam o Dragão, pessoal. Valeu! Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão. Valeu!